O velho espelho pendia envolto em trevas. Poeira cobria sua superfície. Um brilho fraco era tudo o que restava de sua antiga glória. Era uma janela para um tempo esquecido, um portal para o desconhecido. Ao se aproximar, um arrepio percorre sua espinha. Algo está errado. Olhando para as profundezas do espelho, sua respiração fica presa na garganta. Uma imagem fugaz, uma sombra, dança dentro do reflexo. Seus olhos, cheios de uma tristeza e malícia indizíveis, fixam-se nos seus. Você recua, o coração batendo forte, mas a imagem desapareceu. O espelho está diante de você, frio e inanimado. Mas você sabe o que viu. Foi um truque de luz? Ou um vislumbre da terrível verdade que se esconde sob a superfície manchada do espelho? Esta é a lenda do espelho amaldiçoado de Willow Creek. Nossa jornada começa na pequena e pitoresca vila inglesa de Willow Creek, um lugar que parece saído de um conto de fadas. Aninhada à sombra de florestas antigas e misteriosas, a vila parece intocada pelo tempo, como se estivesse congelada em uma era passada. Mas sob a fachada idílica e tranquila, reside uma história sombria e cheia de segredos. Foi aqui, no final do século XIX, que uma mulher enigmática chamada Elspeth viveu uma vida solitária na beira da floresta. Os moradores sussurravam sobre suas práticas estranhas, seu vasto conhecimento de ervas e poções misteriosas. Eles a chamavam de bruxa, temendo o desconhecido. Elspeth era temida e ostracizada pela comunidade, vivendo à margem da sociedade. Ela se mantinha reservada. Sua única companhia, um grande espelho ornamentado que pendia em sua cabana isolada e sombria. Os moradores acreditavam que ela o usava para seus rituais sombrios, para se comunicar com forças além da nossa compreensão e realidade. Dizem que ela olhava para suas profundezas, buscando o conhecimento proibido e visões do futuro. Numa noite tempestuosa e cheia de trovões, os moradores ouviram gritos terríveis vindos da cabana de Elspeth. Pela manhã, ela havia sumido sem deixar rastros. Alguns sussurraram que ela havia sido levada pelas mesmas forças sobrenaturais que buscava controlar, desaparecendo para sempre. A cabana de Elspeth permaneceu abandonada por anos, uma lembrança sinistra dos segredos que guardava. As histórias sobre a bruxa de Willow Creek eram contadas em sussurros, alimentando o medo e a curiosidade dos moradores locais. Então, um dia, um grupo de adolescentes curiosos, atraídos pelas lendas que cercavam a bruxa de Willow Creek, decidiu explorar a morada abandonada. Eles estavam determinados a descobrir se as histórias eram verdadeiras ou apenas fruto da imaginação fértil dos antigos. A cabana estava escura e em ruínas, coberta pela poeira do tempo. Cada passo que davam levantava uma nuvem de poeira e o chão rangia sob seus pés. Teias de aranha se agarravam a todas as superfícies e o ar era denso, com o cheiro de mofo e deterioração. O ambiente era opressivo, como se a própria casa estivesse viva e observando-os. Foi no que antes era o quarto de Elspeth que eles fizeram sua descoberta arrepiante. O quarto parecia ter sido deixado às pressas, com móveis cobertos por lençóis brancos e objetos pessoais espalhados. O espelho ornamentado, aquele do qual os moradores falavam em sussurros, ainda pendia na parede. Sua presença era quase hipnótica, atraindo os olhares dos adolescentes. Ao puxarem o lençol que cobria o espelho, os adolescentes engasgaram. A visão do espelho revelou algo que eles não estavam preparados para enfrentar. A moldura do espelho era adornada com símbolos estranhos e arcanos, gravados na madeira. Cada símbolo parecia pulsar com uma energia própria, como se guardasse um segredo antigo. Ainda mais perturbadores eram os arranhões profundos na parede ao redor do espelho, como se feitos por alguém, ou algo, desesperado para escapar. Esses sinais de luta contavam uma história de terror e desespero, deixando os adolescentes em um estado de choque e medo. A notícia da descoberta do espelho se espalhou por Willow Creek como um rastilho de pólvora.
Alguns descartaram como mera superstição, relíquias de uma era passada. Mas outros, assombrados pela história sombria da vila, acreditavam que o espelho era amaldiçoado, imbuído da energia malévola dos rituais de Elspeth. Apesar desses avisos, o espelho foi parar nas mãos de vários colecionadores e entusiastas de antiguidades ao longo dos anos. Cada novo dono parecia experimentar ocorrências estranhas e perturbadoras. Alguns relataram ver figuras sombrias se movendo nas profundezas do espelho, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Outros alegaram ouvir sussurros vindos do espelho, fracos e ininteligíveis no início, mas ficando mais altos e insistentes com o tempo. Levaram alguns à beira da loucura, sua sanidade destruída pelo tormento implacável. As histórias que cercam o espelho não são apenas sussurros e lendas. Elas são ecos de um passado sombrio que ainda assombra o presente. Há casos documentados, tragédias da vida real ligadas ao artefato amaldiçoado, relatos de mortes inexplicáveis e eventos perturbadores. Em 1923, a família Harrington, que havia recentemente comprado o espelho em um leilão, teve um fim horrível. Eles eram uma família feliz, até que o espelho entrou em suas vidas. Seus corpos foram encontrados dentro de sua casa em um cenário que parecia saído de um pesadelo. Cada membro da família havia morrido com um único e profundo corte no peito, como se uma força invisível tivesse cometido o ato. A única pista era o espelho, que havia sido movido para o centro da sala de estar, como se fosse um altar macabro. Era como se o mal que residia dentro do espelho tivesse sido libertado, sua sede de sangue insaciável, deixando um rastro de horror. Anos depois, em 2005, uma tragédia semelhante ocorreu em Nova Orleans, ecoando os horrores do passado. Um antiquário havia adquirido o espelho, sem saber de sua história sinistra, atraído apenas por sua aparência antiga. Ele também foi encontrado morto em sua loja, seus olhos arregalados de terror, seu corpo torcido em uma posição não natural, como se tivesse visto algo indescritível. Abundam teorias sobre por que o espelho é amaldiçoado e o que exatamente aconteceu na cabana de Elspeth. Alguns pesquisadores paranormais acreditam que o espelho serve como um portal, uma passagem para outra dimensão. Outros acreditam que o espelho em si não é a fonte do mal, mas sim um condutor, um receptáculo para a energia negativa e as intenções malévolas de sua antiga dona. Eles argumentam que a magia negra de Elspeth, sua sede por conhecimento proibido, de alguma forma se infiltrou na própria estrutura do espelho, contaminando-o com seu mal. Qualquer que seja a explicação, uma coisa é certa: o espelho é um objeto de imenso poder, um ponto focal para algo sombrio, sinistro e desconhecido. Ao longo dos anos, inúmeros investigadores paranormais tentaram desvendar o mistério do espelho amaldiçoado. Atraídos por seu fascínio sombrio, eles procuraram documentar seu poder, capturar evidências das forças sobrenaturais em jogo. Mas muitas dessas investigações terminaram abruptamente. Os investigadores expulsos pela avassaladora sensação de pavor e desespero que emanava do espelho. Alguns experimentaram sintomas físicos, como náuseas, tonturas e quedas repentinas de temperatura. Outros relataram sentir uma presença invisível os observando, respirando em seus pescoços. Alguns até sofreram ataques de pânico, suas mentes dominadas pela pura intensidade da energia negativa que cercava o espelho. Câmeras capturaram vislumbres fugazes de figuras sombrias e anomalias de luz inexplicáveis. Mas talvez a evidência mais perturbadora tenha sido o profundo impacto psicológico que o espelho teve sobre aqueles que ousaram estudá-lo. O espelho amaldiçoado de Willow Creek permanece um enigma, seus segredos escondidos por trás de um véu de medo e especulação. É um lembrete arrepiante de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução, algumas portas melhor deixadas fechadas. Mas para aquelas almas corajosas atraídas pela escuridão, o espelho representa um desafio,
um desafio. Você ousaria olhar em suas profundezas, confrontar o mal que reside dentro dele? A escolha é sua, mas esteja avisado. Uma vez que você olhou para o abismo também olha para você.